visualização. Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos iniciar fazendo a nossa prece. Então vamos fazer a prece do Pai Nosso. Eu quero que vocês agora fechem os olhos e se concentrem na oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bem, vocês sabem que nós estamos estudando o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. O capítulo 3 fala sobre criação. E na semana passada, Priscila conversou com vocês sobre o surgimento da vida na Terra, né? Então, o nosso planeta, inicialmente, ele era uma massa muito quente. E ela teve que ser esfriada. Conforme ela foi se resfriando, com o passar de milhares de anos, foi havendo condições climáticas favoráveis para que surgisse a vida na Terra. Isso ela já explicou para vocês, então eu estou só relembrando. Hoje nós vamos falar sobre o povoamento da Terra, sobre a diversidade das raças humanas e sobre Adão, que vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre a historinha de Adão e Eva. A gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Para iniciar, eu vou mostrar para vocês um mapa do nosso mundo, né? Um planisfério. Então, esse é o mapa do mundo. E vocês vejam que eu deixei em destaque o continente da África, né? O continente africano. Por que eu deixei em destaque esse continente? Porque, segundo os historiadores, as pessoas que pesquisam sobre o surgimento da raça humana, eles descobriram que no continente africano existe uma grande quantidade e os mais antigos ossos humanos estão nessa região. Tá? Da África, esse homem pré-histórico, vamos chamar assim, né? O homem pré-histórico, ele era nômade, né? O nômade o que é? Aquele homem que ele procura o alimento dele andando. Ele não sabia ele não sabia plantar e criar animais. Por isso que ele era nômade. Conforme ia acabando o alimento naquela região onde ele estava, ele então ia para outra região. E assim ele foi se espalhando pelo mundo. Essa raça humana, né, essa raça do homem pré-histórico, ele teve diferentes tipos, tá? E uma coisa importante de eu falar para vocês, por que se iniciou na África, né? Por que não foi na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, foi no continente africano? Porque se descobriu que o continente africano é o que tem a maior biodiversidade, a maior diferença de clima, de vegetação e de animais. Por isso que naquele continente foi muito propício para que houvesse o desenvolvimento dos primeiros homens pré-históricos. E aí eu vou passar para vocês um outro slide, onde ele mostra o seguinte. Vocês têm 5 tipos de homem pré-histórico, né? O primeiro deles, não sei se vocês vão conseguir ver bem, ele é uma mistura do símio com o humano. Símio é o macaco, né? Então existe aquela fala de que o homem veio do macaco. Na verdade, ele veio de uma ramificação do primata, tá? Não é exatamente do macaco que a gente conhece, tá bom? Então, o primeiro tipo que eles encontraram foi esse número 1, que vocês estão vendo, que é uma mistura do símio, que é um macaco, um primata, né, com o humano. O segundo tipo de ossada que eles encontraram
foi esse outro que vocês estão vendo, que eles observaram o quê? Que na ossada desse homem pré-histórico haviam adaptações no quadril que demonstravam a capacidade que esse homem pré-histórico tinha para caminhar sobre duas patas. E eles também conseguiam subir em árvores. A terceira figura foi a que deu origem ao gênero Homo, de homem. Tá? É o que tem as características mais parecidas com o que nós temos hoje, com as nossas características de hoje. O quarto homem pré-histórico, ele já apresentava uma capacidade de suportar o frio e o quente. Isso foi o quê? Uma transformação que foi havendo nessa raça para que ela se adaptasse aos diferentes climas que haviam no nosso planeta. E o último é o Homo sapiens, que é o que dizem que nós viemos dessa ramificação. Tá? Nós viemos desse tipo de homem pré-histórico. Desse Homo sapiens, nós vamos ter depois o Homo sapiens sapiens, quer dizer, que era mais inteligente, que usava mais a sua inteligência. Então, essa foi a progressão que houve do desenvolvimento do homem pré-histórico, do surgimento, né, do povoamento da raça humana. Daí, se vocês, vamos voltar lá naquele nosso slide 2, que mostra os continentes. Nós sabemos que a temperatura e o clima na Terra não é igual em todos os continentes, né? O Brasil, por exemplo, ele tem até bem diferentes climas, porque na região sul nós temos mais frio, chega até às vezes a cair gelo, a gear, né? Mas há uma predominância do clima quente. Aí nós temos lá em cima, na parte da América do Norte, já uma situação de muito frio, com neve. Na África, nós temos uma mistura de calor e de frio. Na Europa, a predominância do frio. Na Ásia, nós vamos ter também o clima quente e o clima frio. Então, vocês vejam que a raça humana ela teve que se adaptar aos diferentes climas que haviam na Terra. Isso foi o que deu origem à diversidade de raças. Conforme o homem pré-histórico ia se adaptando àquela região, assim o seu corpo também ia se modificando. Vocês sabem que hoje em dia ainda existe modificação no nosso corpo, né? Existe um órgão no nosso corpo que chama-se apêndice, que ele não tem utilidade para nós, não tem nenhuma utilidade, mas, no entanto, às vezes ele prejudica a nossa vida. Tem pessoas que às vezes têm inflamação no apêndice e acaba tendo que operar. A gente tira isso e a gente consegue viver muito bem sem esse apêndice. E existem pessoas que já nascem sem apêndice. Tá? Então, isso é uma prova de que nós estamos também sofrendo uma modificação hoje em dia. A raça humana continua se modificando. Tá certo, meninos? Então, isso é para a gente abrir a nossa mente e conseguir entender por que existe essa diversidade de raças. Porque num clima frio, existia uma necessidade de uma constituição física. Num clima muito quente, onde a pele se queimava muito, havia necessidade de que a cobertura da nossa pele fosse muito resistente ao sol. Por isso que existe pele negra, existe pele branca, pele mais amarelada, né? E aí ainda houve o quê? A mistura entre essas raças. A reprodução entre raças. Isso foi gerando novas espécies, tá certo? Então, hoje em dia até é difícil da gente... Por isso que quando a pessoa vai se autonomear a sua raça, porque cada um se percebe de uma determinada forma, tá bom? E aí, então, eu já expliquei para vocês da onde que vem a diversidade. Tá faltando eu contar para vocês sobre o Adão, né?
Então, Adão, ele na verdade, ele não foi um único homem, foi uma raça, chama raça adâmica. Quando o nosso planeta estava passando por um processo de evolução, esses homens pré-históricos, eles não estavam se desenvolvendo numa progressão assim rápida. Então havia necessidade de trazer espíritos mais evoluídos para a Terra para impulsionar o desenvolvimento daquela raça que havia na Terra. E foi isso que aconteceu. Então, um grupo de espíritos vindos de outro planeta reencarnou na Terra e formou uma nova raça, que foi a raça adâmica. Tá? Então, essa história de Adão e Eva, tudo isso é como se fosse uma historinha mesmo, tá? Para explicar o surgimento dessa raça. Mas não foi um único homem que deu origem a uma raça inteira, mas sim o reencarne de vários espíritos na Terra, numa determinada região, que promoveu o desenvolvimento da raça humana. E isso acontece ainda. Tá? Espíritos mais avançados reencarnam na Terra para trazer evolução para nós. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e aproveitar essa conversa de hoje, né, sobre o povoamento da Terra. Para encerrar, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar em Deus e Jesus e agradecer. Agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela família que nos cuida e pedir a Deus que olhe por todos nós nesse momento que a Terra está vivendo. Um momento de provas, onde precisamos nos unir e nos cuidar. Que Deus proteja a todos e a todos os que encontram-se doentes. Que assim seja.